Bom dia, internauta amigo da TV PCI, o canal de vídeo do portal Cidade de Itapira. Sou Nino Marcati. Hoje a nossa conversa de gente grande é com Cristina Gomes, a presidenta do Sindicato dos Servidores Municipais de Itapira. Agradeço à equipe PCI, ao Renato, ao Anderson, ao Murilo, à Vitória e também aos nossos patrocinadores, Advém, os supermercados Antonelli, Casa do Rolo, APAI, ACI, Brindarte e Soft Video. Hoje é segunda-feira, dia 23 de abril de 2012. Bom dia, Cristina. É um prazer tê-la conosco em nosso programa, ok? Bom dia, Nino. Bom dia, internautas. Bom dia, servidor. Cristina, nós recebemos no portal algumas reclamações de servidores descontentes com a forma como o sindicato vem conduzindo as negociações de forma fragmentada. Ou seja, algumas categorias estão ganhando reajustes maiores ou situações melhores em relação a outras. Isso é verdade? Não, Nino, veja bem. Todas as nossas negociações, geralmente ela começa, esse ano antecipou um pouco por causa do ano eleitoral, atípico, eu trabalhei com a margem do dia 4 de abril, tem quem trabalhou, outros municípios que trabalharam com a margem até dia 10 de abril. O ano eleitoral, 180 dias antes, que antecede as eleições, e 180 dias depois, você não pode legislar nenhum tipo de benefício para a categoria, né, de servidor. A lei eleitoral é muito clara, a lei de responsabilidade fiscal também. Então, a nossa database era maio, fui negociando para antecipar o mês de maio para o mês de abril, para que pudesse fazer a negociação. E como eu faço todos os anos, eu levo para a categoria a caixa de sugestões, solto o informativo e falo, olha, está nos setores as caixas de informações, de reivindicações. A categoria coloca, nós recolhemos, isso daí é dado publicidade pela imprensa, por informativo do sindicato no setor, tanto que a assembleia de fechamento do almoxerifado, quando eu fui buscar a caixa, não tinha sugestão. Eu voltei no outro dia e falei, nós vamos montar a reivindicação aqui dentro com vocês, antes de vocês saírem para o trabalho. Venho. E todos esses setores, uma das melhores pautas formada veio do setor da saúde. Impressionante, foi assim, pontual as reivindicações, não só discussão salarial, sabe? É o plano de carreira, é a melhor qualidade na prestação de serviço, ali a rede básica, né, os postos, eles chegaram a sugerir grade nos setores para que não viessem depedrar os locais. Então foi assim fantástica a pauta que saiu da saúde. Em relação, que a turma tem questionado muito, é a questão da saúde e a questão da guarda municipal, de fato, é a unidade da categoria. Você entendeu? As assembleias finais, essa massa está sempre presente. O Estatuto do Magistério, ele vinha com uma deficiência e pela própria legislação, que tem a obrigatoriedade, é o único lugar que obriga as finanças públicas, um dinheiro vem específico para a saúde e ele tem que ser gasto com esses profissionais, no plano de carreira, na evolução da carreira, na capacitação desses profissionais, obrigatoriamente. E essa categoria é consciente desse direito. E essa categoria luta. Então, eu falo, a massa maior hoje ela está na educação e o segundo lugar na saúde. A saúde é uma categoria, não falo desunida, ela é muito mal paga. Esse país paga muito mal pago. Eles têm 2 a 3 empregos para sobreviver. Então, nem sempre eles estão presentes. Isso faz falta, essa mobilização da categoria faz falta na negociação. E as nossas negociações leva um trabalhador de cada setor e está na mesa. Nunca vai eu sozinha na mesa. Eu ou um diretor, eu ou 2 diretores. Você sempre tem um diretor da guarda, você tem um diretor do almoxerifado, você tem um diretor da saúde, você tem 1 a 2 diretores da educação, que a educação ela é dividida em 3 módulos. Ela tem fundamental, física, infantil 1, que são as creches, infantil 2, que são as EMEIs.
Então, nessa mesa de negociação, sempre está presente. Sempre está presente. A questão da guarda é outra categoria que não é diferenciada, mas é uma categoria que tem unidade, uma categoria que vem para o embate, que vem para a luta, que sabe o que quer. Fechamos o plano de carreira, eu dei um pau dentro da guarda, semana retrasada, não, nós aceitamos tal. Sexta passada, antes de eu viajar, eu estava viajando, voltei, fechamos as emendas que eles queriam, estou encaminhando hoje, porque disparei por e-mail, porque tenho muito contato com eles por e-mail. Hoje é uma rapidez esse informe, a gente dispara e-mail para a categoria e assembleia. Então, a educação hoje, praticamente, a gente se comunica por e-mail. Então, eles estão sempre presentes. Então, a hora que o pessoal fala, são aumentos diferenciados, não. O mesmo aumento que veio para a categoria. E eu acredito que a deficiência, o que mais teve perda foi a educação em questão salarial. Não digo as creches, que obrigatoriamente ela teve que adequar a legislação do piso nacional. Certo. Então, não foi um ganho de conquista, foi um ganho que a lei impunha, que a lei obrigava, você entendeu? Então, essa é a realidade. É a unidade, principalmente, da guarda, é a unidade da educação, que a gente consegue ter uns avanços. A enfermagem em 2006... Em 2006, nós conseguimos ter uma mudança de referência. Estou até fazendo, se eu tiver outra oportunidade, mas isso é um problema até interno da entidade que eu tenho que passar. Algumas categorias tiveram, se você pegar a evolução dentro do plano de carreira, que eu fui contra o plano de carreira. Nós vamos falar do plano de carreira já. Você tem dito que os servidores têm recebido reajustes acima da inflação ou de acordo com a inflação. Mas um folheto que foi distribuído recentemente, assinado pelo PP, diz o contrário. Ele fala em 27% para os reajustes contra 48% da inflação. Quem é que está errando nessas contas? Primeiro, eu fico assim chateada, muito chateada, porque mais uma vez lá vem o cenário político, por causa de eu estar participando de um processo político de direito democrático. Sim, eu acho que a classe trabalhadora tem que estar imbuída nessa mudança desses processos, ela tem que estar dentro do processo político, que infelizmente esse país ele passa pelas mudanças favoráveis ou desfavoráveis pelo processo político. Então, inclusive, a classe trabalhadora representada na sua totalidade, e quando eu falo isso, é claro que é proporcionalmente, a política brasileira vai patinar. Exatamente. Você pode ver os avanços que nós tivemos. Vamos lá nos evangélicos. Quando o evangélico fez a sua bancada dentro do Congresso, dentro das câmaras estaduais, federais e câmaras municipais, o avanço que a classe evangélica teve dentro desse país. É a mesma coisa passa pelo processo dos trabalhadores. Enquanto o trabalhador estiver elegendo seus empresariados, os direitos dele estão sempre comprometidos. Claro. Nós estamos tendo grandes embates dentro do Congresso, você entendeu? Com perdas e a tentativa de perda de 13º, sabe? De tributos e direitos já conquistados há muitos anos, e a classe empresariada está lá dentro. Nós temos poucos deputados que levantam essa bandeira. Então, e aí, voltando ao PP, reajuste, que eu não sei quem é o presidente do PP, sinto muito, entendeu? Eu vejo assim, o sujo falando mal lavado, tá? Pegaram o bonde andando e quiseram soltar rojão. Quem levantou essa discussão foi o PSOL. PSOL e a juventude do PSOL. Aí todo mundo se achou no direito de pegar esse bonde e jogar nas costas de quem quer que seja. Não, na verdade, eu vou conversar para você que quem levantou essa coisa de fazer algumas contas foi o Portal. O PSOL acabou entrando na manifestação. Né? Tá. Mas o Portal já acho que foi na quinta-feira, depois da sessão, ou no domingo, se eu não me engano, já estava esmiuçando essas contas. Aí foi no domingo, quer dizer, de terça a domingo, que a gente já estava... A gente acabou fazendo umas contas, quando nós descobrimos que os números estavam incorretos, foi por aí. Mas tudo bem, voltando. E quando, assim, porque como eu moro fora da cidade, em sábado, lá não pega internet, pelo menos 2 dias eu fico assim fora do mundo, fora das maldades, das especulações, do que é verdade e do que é mentira. Não compro, não venho para a cidade, meus filhos vêm para a cidade, não pego o jornal, não leio. Eu vou me informar de tudo na segunda-feira. Isso quando eu não saio viajar de madrugada. Aí, o próprio Alberto me ligou.
Ô, você viu um panfleto que está para a cidade? Falei, não vi. Não quero saber. Não vou deixar de curtir sábado e domingo meus netos, que é o único dia que eu tenho para curtir meus netos e meus filhos, por causa de panfletagem maldosa que vai começar a soltar na cidade. Aí, na segunda-feira, antes de eu viajar, eu peguei esse informativo, eu achei assim, de uma, sabe, mentira? Não, não é mentira. E também nenhuma vez eu neguei de fazer a luta da classe trabalhadora até o final. Foi quando, em 2009, o grande embate se deu em 2009, com aqueles 3%, que nós saímos na rua, que quando nós não pegamos a inflação, não foi por falta de luta. Porque hoje nós temos, nós conseguimos fazer a leitura do orçamento, principalmente com o gasto pessoal, nós conseguimos fazer a leitura e a gente tenta arrancar o máximo que você pode. Então, por falta de luta, ninguém... Não, mas aí eu queria, assim, pra gente... Eu entendo bem essa situação, mas, ou seja, se a gente for pegar o período, a grande questão que o PP, quando ele vai politicamente, é essa, quer dizer, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, o mandato do Toninho Bellini, né, a administração do Toninho Bellini não concedeu o reajuste da inflação para os funcionários públicos. E isso que é que eu estou perguntando. Isso é verdade ou não? Nenhuma vez eu neguei. O que nós superamos a inflação foi 2005, sim, 2005, quando nós entramos, nós conseguimos bloquear as contas do município, porque ficou de 2004 para 2005, pagamento atrasado, 13º atrasado. Esse ano, nós sentamos com o Toninho e disse o seguinte, tendo em vista que tinha R$500 em caixa na prefeitura. Diante desse fato, aí o Toninho chegou a nos chamar e pediu o desbloqueio das contas. Falei, não vou fazer o desbloqueio das contas, até amenizo a discussão da negociação, mais 13º. Desbloqueio, a hora que você pagar 13º e o salário dos trabalhadores atrasado de 2004, acabou o problema. Aí a gente ameniza na discussão. Esse foi o único ano que eu compactuei com o Toninho de que pelo menos pagasse o 13º e o salário do ano anterior. Os outros anos, nenhum ano, nós somos omissos de não fazer a discussão. Agora, em relação a falar, a inflação foi X, e não foi. Que Cristina Gomes concedeu o reajuste dos vereadores. Não, já que estamos tocando no panfleto, e isso é o que está escrito no panfleto. Você entendeu? Cristina Gomes não concedeu o reajuste. Cristina Gomes concedeu o reajuste dos vereadores. Pô, estão me dando poderes que eu não tenho. Eu sou uma mera sindicalista. Então é aí onde eu falo que está maldade. Porque, veja bem, se eu tivesse o poder de conceder reajuste para os trabalhadores, sem sombra de dúvida, eu daria o reajuste que foi dado de 2010 para 2011, 61,78%, o reajuste, o salário que passa de 12 mil para 20 mil dos deputados. Isso para mim é muito claro. Se eu tivesse esse poder, defender do jeito que eu defendo a classe de servidores, eu não falo que é dentro de Itapira, é dentro do Brasil, porque hoje, enquanto secretária nacional do setor público, que eu vou fazer as discussões de capacitação por esse Brasil inteiro, bem, ninguém mais do que eu, você, não é nem arrogância, você entendeu? Eu sou servidora, e esse país, ele passa pela qualificação da mão de obra para prestação de serviço para a sociedade. Então, eu tenho que defender essa categoria. Se eu tivesse o poder na mão, da forma com que esse panfleto foi solto, dizendo que eu concedi aumento para os servidores, eu concedi reajuste para os vereadores, mas não tenha dúvida, seria esse mesmo percentual que eu acho que todo mundo tem que ganhar bem nesse país. Mas isso, viu, Cristina, só os parlamentares e o judiciário nesse país têm esse privilégio. Claro que os deputados, senadores e juízes... Tirou daí, você vê, essa luta da sobrevivência. Exatamente. Então, de uma forma maldosa, então é o roto, é o rasgado falando do mal lavado, você entendeu? Aonde a verdade dos fatos, eu acho que ela tem que vir com total clareza à tona. Não tentar atingir a dignidade. Aqui você está atingindo a dignidade das pessoas. A hora que você, de uma forma maldosa, você entendeu? Você tenta imputar a terceiros uma responsabilidade que também não é só de uma pessoa.
Tá certo. Bom, o importante é que a dúvida era saber se o sindicato tem a noção... Tem, é lógico que nós temos noção, nós trabalhamos com dados. Quer dizer, houve, na verdade, aí uma diferença entre a inflação e o reajuste dos servidores. O que 2007, tem o plano de carreira totalmente comprometido, mas 2007, algumas categorias, estou levantando até o percentual que eu continuo ainda, sem ter os dados oficiais, a que mais perdeu foi a educação, questão financeira. Tirando... Vou perguntar uma coisa para você, Cristina. A arrecadação do município, quer dizer, o orçamento do município cresceu bastante. E como é que justifica que teve um crescimento muito maior do que a inflação nesse período? Você sabe disso? Sei. Por que a prefeitura não conseguiu repassar para os servidores pelo menos a inflação desse período? Você tem essa explicação ou não? Não. É que você vai chegar em alguns pontos... Né, que nem 2009. 2009 ficou muito claro, porque a gente trabalha com os dados do orçamento. Mas 2009, né, dos quadrimestres. Não pode esquecer que 2009 vinha de um crescimento muito grande. O problema que eu estou vendo é que começou a ser comprometido algumas questões do nosso orçamento com outras partes que antes não tinha. Né? Não, teve alguns crescimentos que a gente não conseguiu entender. 2009 nós não conseguimos entender. 2010 nós fizemos assim. Chamei a categoria, tive no hospital, conversando com os médicos, falei, vou jogar, porque nessa... tem uma hora que você faz assim. Eu tenho trabalhador braçal com salário pequeno. E isso foi discussão com a categoria, a exaustão. Aí falei para os médicos eram contra. Falei, você vai para a Assembleia e vai discutir junto com o peão. É lá que você vai fazer a discussão. Não adianta você vir discutir comigo. Tá? O médico sabe sobre o que eu estou falando. Falei, vamos para a Assembleia, se não for para a Assembleia nós vamos perder. Falei, mas é na Assembleia que você tem que ir, porque essa é uma discussão que se faz necessária, porque um abono, você não beneficia depende do valor do abono, você acaba prejudicando algumas categorias que ganham acima, porque aí ele tem o crescimento natural. Só que a hora que você pega a grande massa da categoria, o abono, com o acordo dele ser incorporado, porque automaticamente você vem com as suas vantagens, só que você pega o operacional, pega esses trabalhadores braçais, com salário baixo. Hoje nós temos salários baixos, essa é a grande verdade. No universo praticamente que total. Né? O abono beneficia esses trabalhadores. Na incorporação... Não, mas eu não me refiro exatamente a isso. O que eu quero dizer é o seguinte. Quando o Toninho pegou, Itapira tinha um orçamento. Certo. Né? Quando, agora, pegando 2012, esse orçamento ele cresceu mais de 100%, se eu não me engano. Cresceu. Tá certo? Se eu não me engano, foi de 40%, hoje está 100 e tanto. Se a receita do município cresceu nesse ritmo, por que o salário, que na verdade é uma composição menor, né, você sabe disso, que a hora que você vai fazer as contas do salário, a folha de pagamento, no orçamento, né, na contabilidade da prefeitura, representa, eu não tenho números para dizer isso, mas com certeza representa bem, não é paritário. Por que a prefeitura não conseguiu dar pelo menos a inflação para os servidores? Olha, acho que essa que é a grande... Tá. Olha, não é querer nem sempre defender o que não tem defesa. Tem coisa que eu falo que é falta de boa vontade. Tem coisas que são erros de passado que vem trazendo. Não, mas eu estou falando dois períodos. Né? Eles nunca quiseram trabalhar na margem de comprometimento. Essa é a grande verdade. E eu falo que é aí que está a audácia. É aí que está a audácia da administração, de um bom administrador. Teve o agravante do Fundo de Previdência. E o Fundo de Previdência é assim, se você não estiver hoje, a legislação começa a amarrar
começa a amarrar as administrações públicas, essas legislações, principalmente a lei de responsabilidade fiscal. O nosso fundo de previdência. Havia uma dívida enorme com o fundo de previdência. Você vai falar para mim, mas que uma coisa tem que ver com a outra? Tem porque o gasto que hoje o município contribui com 14,5%, e ele tem que, até 2015, ele tem que pagar essa dívida com o fundo, isso daí vai para a folha. Você entendeu? Então, mas eu quero insistir nisso o seguinte, é 50 e poucos por cento, né, o comprometimento? 54. Esse índice permaneceu constante, praticamente constante nesse período, tá certo? Isso. Pois bem, ele foi crescendo de acordo com o orçamento. Isso. Concorda? Concordo. Ou seja, o orçamento cresceu 100%, esse comprometimento cresceu 100%. Só que a faixa de reajuste dos servidores ficou o quê? Abaixo. A 27%. É certo. disso que eu estou falando. Tá. A lei de responsabilidade, ela faz assim. Eu não posso, se eu chegar naquele limite de alerta, e é isso que eu falo, tinha que ter audácia, principalmente teve, eu não lembro que ano que foi, eu não vou negociar porque eu estou no limite prudencial. Eu entendo, a Constituição, ela é bem clara, no mês de reajuste será concedido o reajuste, e a lei de responsabilidade fiscal, ela fala, será adequado no próximo quadrimestre, e nem isso foi feito. O que eu estou falando para você é o seguinte, nada justifica os anos que não foi acompanhada a inflação, nada justifica. Eu acho que não justifica o período. Não. Só que o fundo de previdência nosso, ele é um... Hoje continua pagando esse fundo? Continua. Hoje, graças a Deus, o fundo está redondo, tem o presidente, tem autonomia. Não, mas o atrasado já foi pago. Não, a dívida é enorme, não teve cálculo atuarial na época, foi tirado o dinheiro do fundo, você entendeu? Do fundo de previdência. Então, e não foi reposto esse dinheiro, comprometendo toda a aposentadoria de todo servidor. Isso é muito sério. Então, hoje o fundo tem uma autonomia para trabalhar. O presidente é muito sério, conduz assim de uma forma, faz as aplicações, tem eleição, os trabalhadores participam, tem final de ano, eles encaminham como que está a evolução financeira desse fundo de previdência. Então, isso daí, por mais que você tenha toda essa avaliação dentro do quadro, ele entra. Uma coisa que nem sempre você está assim... Mas isso representa quantos por cento? 14,5% é alto. Mas eu acho que as contas ainda não fecham. Se você pegar de 100%, não fecha. 27%. Não fecha. Não fecha. Faltou Tem a algum reposição. Grupo que tá levando. Faltou a reposição de anos que não se deu. A gente faz assim, vamos tentar trabalhar com valor e mais o ganho real. Então a gente joga alto. Numa negociação eu vou jogar, claro, eu quero 100, lógico, que você sabe para mim abrir negociação. Isso é o natural. Não estou aqui fugindo da raia que não foi dado. Não estou fugindo da raia que não tinha. Teve um ano comprometido ao extremo, foi 2009. Você entendeu? Os demais anos daria para você chegar no limite prudencial. E outro agravante, que isso é uma discussão que eu acho assim que os deputados e até mesmo os prefeitos poderiam estar fazendo. De 2008, 2009 para cá, obrigatoriamente, os municípios tiveram que adequar o piso da educação. Isso é um impacto muito alto. E que não está, vem o dinheiro de lá, você sobe o gasto de pessoal. Você entendeu? Você tem o dinheiro, só que a hora que isso obrigatoriamente ele tem que estar atrelado à folha de pagamento, que são verbas carimbadas, que se o Fundeb tivesse separado do gasto pessoal a categoria do funcionalismo do modo geral, não estou falando a nível de Itapira, eu acho que sairia bem, porque a hora que você obrigatoriamente, você tem que fazer essa aplicação, e isso reflete nas vantagens, nos direitos que o trabalhador tem, ele chega num percentual alto. Eu comprometo a folha. Então, a hora que eu comprometo a folha, eu falo das audácias. Tem hora que você tem que ser audacioso e vai discutir no Tribunal de Contas. Depois tenta negociar na Câmara e passar o que você acha que deve. Entendeu? Mas eu acho que tem que ter audácia. Então, se você atinge os 54%, você breca fundo de participação, ICMS do município. Então, o administrador que tem medo, sabe, ele já breca. E isso, nós estamos assim,
trabalhando isso praticamente com o Estado inteiro. Foi uma lei que veio para moralizar e veio para nos cercear, você entendeu? Porque se eu tiver com 54%, eu não avanço negociação em lugar nenhum. Se você pegar o Lula, bem, para mim foi o melhor presidente que esse país já teve, você entendeu? Principalmente para a classe trabalhadora. Não, mas eu quero só repetir o seguinte, você tem 54%, mas se o orçamento cresce... Mas se eu tiver no 54%, eu posso crescer, eu não posso dar. Não, mas alguma coisa tem que ter crescido ali para ele continuar. Tem. Entendeu o que eu estou falando? Olha, alguma coisa cresceu. A leitura que nós não conseguimos encaixar foi 2009. Foi a de 2009. 2009 nós não conseguimos fechar de jeito nenhum. Não conseguimos ver aonde que estava. Bom, mais uma vez volto e falo para você. Teve 2010, deixa eu lembrar, eu não lembro direito. É muita coisa, entendeu? 2010. Aqui, ó. 97 não tivemos nada. 98, 99 não tivemos aumento. Aí você pega maio, abono você não conta como salário. Certo. Né? Então 2008 é que eu cheguei, conforme eu cheguei de viagem, você entendeu? Eu fiz um levantamento assim. Nós vamos fazer aqui uma paradinha. Daqui a pouco nós voltamos. Ok? Voltamos com a nossa conversa de gente grande, que hoje recebe Cristina Gomes, presidenta do Sindicato dos Servidores Municipais de Itapira. Evidentemente que esse assunto ele é extremamente quente, e por mais que a gente tente que manter o nosso horário, o nosso tempo, a gente não consegue. Eu vou ter já mudar de assunto, porque, se bem que continua sendo palpitante. Cristina, nós tivemos a CPI do desvio, né, que foi solicitada por você, quer dizer, foi você que acabou detonando essa CPI, né? Você chegou, mas ela acabou não chegando em lugar nenhum, né? E o presidente da Câmara disse, né, várias vezes, que ele achava que você tinha errado na solicitação, né? E que
a CPI acabou concluindo, né, investigando o aumento da folha, conforme o seu pedido, mas na verdade havia ali um desvio, né? Quem é que errou? Foi você ou foi a CPI que conduziu o resultado para onde ela quis? Eu acho que a CPI conduziu o resultado para onde ela quis. Cheguei a falar com, posso dizer, nosso vereador hoje, o Toninho Orsini, que foi o presidente da comissão. Veja bem, quando nós fizemos a denúncia, se houve falha nossa, houve falha da Câmara. Certo. Tá? Por quê? No apresentar a denúncia, a Câmara acolheu e a Câmara votou pela CPI. Mais uma vez, tentam jogar a responsabilidade. Mas isso é normal, né, entendeu? Priscila? Eu já estou com as costas calejadas. Ainda bem que eu já tenho uma idade já boa, que isso para mim passa a ser fazer cosquinha. Mas o que eu disse? Os vereadores que faziam parte da comissão, né, precisaria de uma análise técnica. Você precisaria de um técnico em finanças públicas, sabe? Nenhum vereador tem a obrigação de ter esse conhecimento técnico. Então, quando você não tem o conhecimento técnico, eu na época de negociação, o que eu faço? Eu contrato uma equipe especializada para fazer análise do gasto com o pessoal, da evolução da folha. Do presidente você entendeu? Da Câmara que não quis, olha, as informações é que ele não quis e delegou para os meninos das câmaras, os funcionários da Câmara. Né? E a coisa foi se arrastando, e ali não se chegava a nada. E nós tínhamos acesso a participar, pelo menos os vereadores tentaram conduzir com clareza ali no meio, né? Nós fazíamos todas as aberturas da CPI ali com as portas abertas, nós estávamos ali, fazer algum questionamento, mas não tínhamos acesso à documentação. Né? Quando foi parada a CPI, fiquei assim chateada, porque e chega um ponto, a sua competência tem limitação. Eu faço a denúncia, eu faço tento apurar, vou para o Poder Judiciário. Fugiu da competência do sindicato. Aí eu cheguei a falar, não achei correto o encerramento da CPI. Mas no final da sindicância instaurada, o que eu disse naquele documento ainda a verdade ia aparecer. E eu tenho certeza, se o Ministério Público, de fato, for apurar, que a informação que eu tive é que toda essa sindicância está sendo remetida ao Ministério Público. Esse pedido da CPI, isso vai vir, e o que eu disse é verdade, porque teve um crescimento na folha assustador que ninguém conseguiu provar. Na CPI foi contratações dos professores, contratação daqui, mas 13% do aumento, desse aumento foi muito alto. Então eu falei, tudo bem, vocês encerraram a CPI porque não acharam indício nenhum, eu falei demais, tudo bem, assumo isso, mas a verdade um dia, ela demore o tempo que for, ela vai aparecer. Não quis acusar ninguém e não quero acusar ninguém porque para você fazer uma acusação, você tem que ter prova. Eu pedi que tinha indícios de alguma irregularidade. Então, que isso fosse apurado. Ela foi do nada, chegou no nada. Essa foi a verdade. Não resta a menor dúvida que a CPI, ela foi mal conduzida e mal finalizada. Quanto a isso, não existe dúvida. Eu acho que você tem razão. Bom, o fato é que daquela história toda, nós tivemos um desfecho agora com o encerramento da sindicância, do processo administrativo, e o servidor Ditinho Gomes acabou sendo exonerado. Há menos de um ano. Robles, exatamente, desculpa. E troquei aqui com o seu sobrenome. Foi exonerado e há menos de um ano da aposentadoria. Bom, como não poderia deixar de acontecer, existem 1000 comentários rolando pela cidade, de que ele estaria levando a culpa sozinho, coisa e tal, em função de algum acordo. Aí eu quero perguntar para você agora, do ponto de vista mais de curiosidade. Existe a possibilidade dessa sindicância, desse processo administrativo, ter, assim, produzido intencionalmente ou não algum erro que possa facilitar mais na frente uma defesa ou até uma reintegração do Ditinho à prefeitura? Olha, Nino,
eu vejo assim, não tive acesso a esse processo, ele correu sob segredo de justiça internamente. A comissão processante mesmo da CPI também, nem todos os dados na época ele teve, e a CPI, você sabe que ele não precisa de ordem de presidente, de vereadores, de ninguém, ele conduz, né? Então, na época da CPI, alguns pontos trouxeram aos vereadores, algumas coisas eu fiquei sabendo. Como não era o departamento jurídico que estava cuidando desse processo, dessa sindicância administrativa, e sim um outro advogado, porque fomos até procurados, mas como nós tínhamos feito a denúncia da CPI, ia dar muito conflito nessa discussão, pedimos para que procurasse uma outra profissional, que até mesmo nós indicamos, uma boa profissional. Agora, veja bem. Não encaixa muito, que pode ter tido alguma falha no processo, que deixe brecha para mim entrar na justiça e pedir a reintegração, sem sombra de dúvida. E isso acontece sempre. Nós tivemos vários ganhos de reintegração por algumas falhas processuais. Isso é um ponto. Só que quando o indício chega a ponto da exoneração, o máximo que pode acontecer... Nós tivemos o caso agora recente da... Acho que é Fernanda... Diferente, totalmente diferente da discussão do Benedito Robles. Eu não, assim, entrar numa discussão a fundo sem conhecer, eu vou estar falando besteira. E é uma coisa que eu não quero falar, é muita besteira. Porque quem fala demais é bom dia cavalo, claro, você sabe muito bem. Só que eu acho, se a sindicância já apurou as irregularidades e deixar uma margem, é uma margem para ele pedir a reintegração, é uma questão de tempo. Você entendeu? É uma questão de tempo. Claro. Porque se há um crime, se isso for remetido ao Ministério Público e de fato for constatado, é processo criminal, isso vai virar anos. A cassação de aposentadoria, quando acontece um improbo administrativo, é cassada a aposentadoria. Então eu acho que está passando mais ser especulação. Se tinha terceiros no meio, o Benedito é bem inteligente. Assim, foi uma surpresa triste, é uma pessoa que eu considero muito, você entendeu? Gente, como que você vai colocar a sua vida profissional de 30 anos em risco para cobertar alguém? A burrice tem tamanho. Burrice tem tamanho. Tá? Eu não ia cobertar você, Neno, se a minha vida, a minha velhice tivesse comprometido. Você ia pôr o rolo comigo, mas não tinha a menor dúvida. Você ia pôr o rolo comigo. Então, dizer que tem gente por trás, não acredito. Porque eu cheguei a conversar com o Benedito e falar, Dito, se alguma coisa tem, salva a sua vida. É sua vida, é sua família, é seu salário, é sua sobrevivência. Assim, né? Você entendeu? Mas agora eu vou para um ralo sozinha, que não vai ter. Nós estamos com uma mudança de governo há menos de 8 meses. Nenhum governo vai acobertar. Se a irregularidade tá, nenhum governo, seja o governo que for, que tiver aí, ninguém vai dar cobertura para isso mesmo. Por quê? Porque o Ministério Público já está ciente da ação. Então não vai ter política que vai salvar uma situação dessa, se de fato está constatado que houve grande desvio. Grande, qual é o valor desse grande, independente da quantidade? Pelo que eu sei, a sindicância apurou um desvio, um cheque. Um cheque só. É a informação que está na imprensa. Tá. Né? Eu não vou entrar em detalhe nessa discussão, eu só estou falando assim, o que os trâmites da lei permite. Você entendeu? Se de fato for constatado desvio, até ele pode ganhar um tempo de retornar ao serviço, apurar e ser cassado, e consegue aposentar, e a aposentadoria é cassada. Mesmo depois? Mesmo depois. Quantos casos então, nós temos aqui? Desse daí, no meu conhecimento, foi o primeiro. Aqui em Itapira é o primeiro? No meu conhecimento é o primeiro. Quer dizer, nós nunca tivemos nenhum caso de cassação de aposentadoria. Não. Desde que... E fora de Itapira, você conhece algum caso também? Não. Então, você há de convir que é uma coisa rara nesse país. Porque... Geralmente, as pessoas não costumam deixar rabo, né? Mas como não tem crime perfeito, tudo, não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Uma hora vem. Eu diria que não existe crime perfeito, mas existem outros procedimentos que podem tirar... tem.
Ah, tem. Isso. Tem. Aqui tem, em muitos casos, você entendeu? Com certeza. Nossa, sabe? Mas aí são os jeitinhos políticos, não os jeitinhos legais. E quando você dá o jeitinho político, que você fere a legalidade sem deixar rabo, é por isso que esse país é o país da impunidade. Exatamente, né? exatamente. Bom, já que nós estamos falando de sindicância, eu queria que você falasse assim, bem rapidinho, como é que está aquele caso da criança que teria sido queimada na creche? Você tem alguma informação a respeito? Nós estamos entrando com pedido de indenização contra a imprensa, principalmente Globo, Bandeirantes. A exposição desses profissionais, elas foram execradas publicamente sem o direito da defesa. Elas foram jogadas em primeiras páginas de jornais, que a hora que Bom Dia São Paulo, que eu dei com aquilo, eu falei, eu não acredito. E o mais estranho de tudo aquilo lá, é que a perícia, né? Bem, o chuveiro da creche, para quem conhece a creche, os bebês, eles tomam banho na banheirinha, tá? O chuveiro, ele pinga, tá? Ele vem de gota, ele vem... Então, se eu tivesse essa criança, a primeira coisa que eu assustei foi, ela não tem a bunda queimada. Minha neta está na creche, né? Então, eu conheço, não só conheço por ser servidora e tá lá, sindicalista, tá lá panfletando, como eu tenho minha neta na creche. Estranho da queimadura ela pegar assim de uma forma oval as costas da criança. Esse dedinho, o dedinho minguinho, aonde... Não, mas, Cristina, eu entendo o que você quer dizer, mas... Não entendi a sua pergunta, então. Não. Eu quero saber como é que está, você já deu dizer, mas dizer para o seu seguinte, quer dizer, quando você fala com essa clareza do processo, cada vez eu me convenço mais que o poder público falhou. Falhou em que momento? E que toda essa situação que você colocou, que acabou denegrindo a imagem das servidoras, e eu concordo plenamente, mas por quê? Porque houve uma falha do poder público, uma falha do prefeito, que não assumiu o problema já de cara e não colocou isso a público. Ele permitiu que essa denúncia chegasse na imprensa antes de haver um reconhecimento oficial. Você não concorda com isso? Concordo. Nossa, e como? Porque a hora que você vê esses profissionais ser jogado ao léu, foram jogados ao léu, sem manifestação, sem manifestação do poder público, porque a imagem da entidade pública que é colocada em xeque. Aliás, você entendeu? O prefeito chegou a admitir no programa de rádio que poderia ter ocorrido a queimadura lá. Falta de conhecimento de causa, falta de conhecimento da creche, falta de saber como que funciona. Porque a hora que você já vê aquela queimadura... E o mais estranho é que uma queimadura daquela, quando eu cheguei a ver as fotos que a imprensa trouxe e tal, os jornais trouxeram, ela já estava seca. Tá? Ela já estava seca. Então, quando que isso ocorreu? Né? Esse era outro questionamento. No PPA, né? No pronto-socorro. No pronto-socorro, quer dizer, já tinha informação. É evidente que o Toninho pecou, mas pecou também por falta de informação. É claro que ele não tinha condições para fazer uma avaliação dessa natureza, não se mas pode exigir. Ele tem uma equipe técnica atrás, né? Alguém falhou também na informação. Sabe, eu acho que é assim, eu julgar o que aconteceu foi, alguém vai ter que ser responsabilizado. Esses dois são as duas professoras que tomaram, sabe? Então eu vou lavar minhas mãos que alguém, lá depois eu vou apurar. Eu acho que foi por aí. Essa foi assim, um pecado muito grande, porque o que abalou psicologicamente essas meninas estão agora se recompondo assim de uma forma assim dolosa, aquilo marcou a cabeça delas, você entendeu? Nossa, você vê a Clarinha, eu não guardo o nome das meninas, emagreceu de uma tal forma, você viu o olhar triste, sabe? Ela falou, quantos anos eu lido com isso, gente? Você acha que você vai pôr uma criança e não vai... A hora que essa criança dá um grito, pô, você queima a mão com uma fritura, né? Eu não vou estar ali atenta, que isso, né? E tudo isso aconteceu. Eu acho que deve servir como lição aos futuros prefeitos, que a primeira coisa que é preciso ser feito é reconhecer o problema,
e fazer a investigação correta. Aí sim, na investigação, doa quem doer. Né? Mas esconder da população, achando que a coisa de repente vai cair no esquecimento. Sabe, eu fico assim triste, porque você não adianta você querer ser bonzinho 24 horas. Tem hora que doa quem doer. Você tem que tomar providência, você tem que ter clareza. A população está ali. Eu quero saber, eu por obrigação, enquanto poder público, eu tenho que prestar esse esclarecimento. Claro. Você entendeu? Doa quem doer, sabe? Mas você não pode deixar a coisa tomar proporção que a imprensa especula, que a imprensa fala, que o vizinho fala, que o Pedro fala, toma uma proporção de execrar praticamente as pessoas em praça pública, aí passado 3, 4 meses, olha, não era isso. Não se pode perder a ideia de que a imprensa vive disso, né? Aí vive da especulação, vive de levar uma notícia em primeiro plano para as pessoas, ou seja, ela quer vender, porque esse é o negócio dela. Né? Não, mas a hora, sabe, é que nem você pegar um travesseiro de pano e estourar ele, de pena, você estoura ele. Você corre atrás das penas, por mais que você recolhe. Aí, aquela que foi, você não consegue. Não consegue mais. Mas isso é verdade. Aí passa a ser tarde demais. Você deu a entender recentemente que nem todos os servidores sabem o que está ocorrendo de fato no sindicato. E por conta disso acabam falando que não deviam. Chegou a convidar essas pessoas para comparecer ao sindicato. Comparecimento, que eu entendo que é praticamente obrigatório de qualquer sindicalizado. Quer dizer, as pessoas têm que buscar o seu direito, buscar informação, têm que saber, né, para poder conseguir as coisas. Mas você não acha que o sindicato é que deveria também ter a iniciativa de levar essa informação aos associados? Ou seja, como é que o sindicato faz isso? Olha, claro que esse aqui é um momento, por exemplo, para isso. Mino, foi o seguinte, esse de quem quer saber vai até o sindicato, foi por especulador, xeretão, covardão de plantão, que eu acho que é macho, não se esconde atrás do anonimato. Essa para mim, sabe, tem que ter muita clareza disso, sabe? Covarde de ficar escondido atrás do anonimato, sabe, para mim não merecia nem resposta. Respondi até em consideração a você, que assim, chegou a provocar essa resposta. Não respondo mesmo. Sabe, pode falar, fala. Sabe, algumas medidas, quando eu me sinto ofendida, são medidas judiciais, vou para a justiça, vou discutir a ofensa à minha honra, à minha dignidade, à minha moral, vou discutir lá. Respondi, porque senti assim que praticamente da forma como ele colocou, foi para me provocar. Foi a primeira e a última vez, pode perguntar, mas não vou responder mais. Agora, como eu chego ao trabalhador, nós temos um informativo periódico, você entendeu? Eu vou para a base, você entendeu? Entrego o que está acontecendo, quais são os seus direitos. O trabalhador, ele vai ao sindicato quando ele tem o direito dele lesado. Fora isso, ele não tem o porquê de estar indo ao sindicato, você entendeu? Ou nós temos tratamento odontológico gratuito a todos os nossos associados. Aí no dia do seu dentista ele vai. Bem, é que nem eu ir no médico. Eu vou no médico se eu não tenho dor? Eu vou no médico se eu não estou doente? É a mesma coisa do servidor. A obrigação é o sindicato levar informação. Seja os sindicalizados e não sindicalizados, e como está uma discussão, como que anda a discussão, como que assim, eu costumo fazer um informativo, para aproveitar, eu ponho todos os direitos. Nem sempre o pessoal lê, sim, você entendeu? Nem sempre ele lê assim de cabo a rabo. Né? Acabou a negociação, como eu tinha que viajar, que eu estava com as passas minhas, que eu de fora para assumir, eu fiz a panfletagem e já viajei, entendeu? Então, o servidor só vai ao sindicato quando ele tem os seus direitos lesados. Caso contrário, ele vai se ele quiser, ele não é obrigado a estar indo, ele vai procurar o departamento jurídico para uma informação. Caso contrário, é que nem você ir no médico. Você vai no médico quando você tem problema. Tá certo. Bom, o sindicato, né, representou o Ministério Público do Trabalho, denunciou algumas graves irregularidades nas condições de trabalho dos servidores. Eu pediria para você, assim, bem resumidamente, eu falo demais, né? Colocasse para a gente essas irregularidades. Quais são? Olha, tudo começou por causa do laudo de insalubridade que na época da implantação do plano de carreira do servidor foi colocado. A partir dali nós fizemos uma denúncia
Fizemos um levantamento da contratação que nós achamos que foi irregular, da forma como foi avaliado análises técnicas feitas por esse laudo, por essa empresa, e fizemos uma denúncia no Ministério Público aqui. O Ministério Público aqui dividiu o processo e encaminhou para o Ministério Público Federal do Trabalho, que isso está, sabe, a morosidade. Outro dia eu denunciei o Ministério Público do Trabalho pela morosidade, denunciei a instâncias superiores pela morosidade dessas audiências, do resolver o problema. E já fomos para 4, 5, 6 audiências. A última audiência foi a semana passada, que a promotoria pública disse o seguinte: ou isso está pronto, a ação civil pública vai ser instaurada. O Mário estava na mesa, né? Fizemos um acordo para... Por quê? Olha, a insalubridade, foi tirada a insalubridade diante desse laudo apresentado, né? Diante desse laudo apresentado por essa empresa, que foi denunciada. E eu tirei a insalubridade, o que eu falo, insalubridade não é direito adquirido, mas eu, sem uma análise técnica mesmo, ele tirar essa insalubridade, esse foi o nosso questionamento. E só foi essa irregularidade? Não, o transporte dos trabalhadores, a falta de EPI, principalmente o pessoal operacional, o pessoal do SAI. Nossa, fizemos denúncia para... Você pode ver, são poucos hoje os trabalhadores que são transportados por caçamba, era mistura de ferramenta junto com os trabalhadores, dentro de caminhão totalmente precário, condições... Esse frio, trabalhador em cima daqueles caminhão, naquele vento, as condições dos transportes também irregular. Você pegava lá o pessoal da praça esportiva, ia numa perua, segurando, você entendeu? Porta, metade do corpo para fora, as ferramentas ali dentro. Um horror, um horror. Conseguimos estar sanando, assim, por pressão da própria justiça. Agora, os laudos, a semana retrasada nós tivemos audiência, nós queremos acompanhar os laudos da insalubridade. Nós queremos que o nosso técnico do trabalho acompanhe a engenheira do trabalho da prefeitura na elaboração, porque eu quero análise quantitativa, análise quantitativa e os EPI. Enquanto a gente não estiver acompanhando, nós vamos estar contestando. Essa é principalmente por causa do corte das insalubridades, com um laudo que a gente contestou desde o começo. Você diria, então, que a administração Toninho Bellini, ela está desrespeitando, continua desrespeitando, apesar de ter evoluído, os direitos dos trabalhadores? Ou hoje ele... Pode-se dizer que ele respeita todos os direitos? Se patrão respeitasse trabalhador, não tinha que ter sindicato, né? Entendeu? Não tinha que ter sindicato. Ninguém respeita o direito nosso a gente cava. Ou é no grito, ou é na justiça, sabe? Ou é mobilizando. Categoria unida, é o ditado velho do sindicalismo, lá da época do Lula. Trabalhador unido jamais será vencido. O trabalhador tivesse ciência da força que ele tem para mudar a sua dignidade, a sua qualidade de vida, ele derrubava a fronteira. Né? A verdade ainda, né, é que o nosso trabalhador, ele ainda fica colocando o sindicato, instigando o sindicato para resolver, mas ele próprio não participa. Questão cultural, sabe? O requisito de ditadura, porque você vê essa gente nova. É uma pena. Porque a gente tem medo até de reclamar, né? Tem. Não, você vê essa juventude, essa turma nova que está chegando, esses prefeitos que se cuidam, que vem vindo. Porque a nossa geração, que é a geração do medo, foi a geração da ditadura. Nós somos criados na ditadura, né? Claro. Sabe? Não faz isso, não responde, não faz aquilo. Então, esse medo ficou entranhado dentro das pessoas, né? Só que essa geração que já nasceu na democracia... É outra história. Já é outra cultura, e tem você entendeu? Não percebe isso. Ele vai apanhar. A hora que começar a apanhar, ele vai ver. Você se calou quando a Câmara disse que reajustava o salário dos vereadores, que na verdade não foram só os salários dos vereadores reajustados, foram pessoas também, cargos lá do Poder Executivo, você sabe disso, secretários ou vice. Ou seja, ela não estava só legislando sobre o interesse dos servidores da Câmara. Quando ela disse que reajustou em função
do mesmo índice, dos índices adotados para o servidor público municipal, você, e deu esses índices, né, se eu não me engano, 6, 6, 7, 8, você não se manifestou. Por quê? Nino, foi o seguinte, eu acabei de fechar a negociação, e estava com a minha pasta, que o Paulinho me chamou, que eu estava com a minha pasta há mais de 3 meses, sem assumir, sem dar um andamento nela e com um monte de coisa parada em São Paulo. Acabou, fechei a negociação, fiz a panfletagem na categoria, fui embora. Tanto que no dia, o que eu acho, não sou contra aumento, eu acho que todo mundo tem que ganhar bem nesse país. Todo mundo, seja vereador, seja deputado, o deputado com aumento de 61% de um ano para o outro, ou os vereador com 28% de um ano para o outro. Sabe, não sou contra de jeito nenhum, eu acho que tem que ter seus reajustes. A única coisa que eu falo, agora eu posso falar, porque eu, embora não foi eleito pelo PDT, mas é um vereador do PDT, eu acabei questionando o Toninho, porque eu não estava, o dia que entrou o reajuste, eu estava na Câmara, eu não vi. Sabe por que eu não vi? Porque eu estava precisando de 2 emendas dentro do plano de carreira do magistério. E eu estava correndo atrás dessas 2 emendas. O artigo 4º também da lei que concede o reajuste, que foi do abono à assiduidade que nós conseguimos, os meses estavam muito confuso quais seriam os meses. Então eu estava com o Elias Orsini, né? Elias. Correndo, fazendo essas emendas. Então, e com os professores e com as agentes comunitárias conversando sobre um percentual que nós tínhamos negociado, que é um valor que do Ministério da Saúde passa, nós negociamos, assim, coisa de 3, 4 horas antes de fechar o acordo. Então, eu estava toda envolvida com aqueles trabalhadores. Mas e depois? Você entendeu? Depois eu não estava na cidade. Você entendeu? Eu acabei a negociação, fiz a panfletagem, fui embora. Foi quando deu o rolo. Você entendeu? Foi quando deu o rolo as manifestações na Câmara. A respeito do reajuste da Câmara, ele é diferenciado, porque a lei Camata é até 60%. Então, você pega os 54% do Legislativo, do Executivo, que entra suas autarquias, empresas públicas, tal, quando tem, e 6% da Câmara. Ele pode ter uma legislação trabalhista totalmente diferente, ele pode ter benefícios, ele pode ter vantagem diferenciada. A impressão que eu tive é que ninguém sabia dessa diferença desse reajuste. Sabe. Pô, isso é dado publicidade do reajuste. Tanto que em 2009... Mas, olha, nenhum jornal, a Tribuna saiu na quinta, saiu no domingo, a Tribuna, ela não se ligou no fato do reajuste dos servidores da Câmara. Quer dizer, por mais que tenha sido, que deve ter sido dado publicidade oficial, né? Mas... na Câmara, provavelmente passou assim. Como foi esse reajuste dos vereadores agora? Você não tem essa impressão? Não, o que eu acho que faltou, não teve. Ilegalidade, não teve. A imoralidade, porque o poder público ele passa pela imoralidade, legalidade, transparência e eficiência. O que faltou foi a transparência. Faltou transparência. Você entendeu? Exatamente. Porque esse desgaste que a Câmara sofreu agora, acabou sofrendo todos os vereadores. Todos. Você entendeu? Não que eu seja contra, eu sou favorável, sabe? Eu acho que a dignidade humana passa por um bom salário. Não, eu também não entro no mérito da discussão do reajuste. Eu só entro na discussão quanto à forma como foi feito. Publicidade. Um erro gravíssimo do presidente da Câmara, porque ele não poderia ter permitido isso. E um erro dos vereadores, eu acho principalmente da Sônia, que eu acho que a Sônia tinha a obrigação de ter discutido isso. Eu acho que ali a obrigação não é de um, é de todos. É de todos. Ali tinha uma bancada da situação, uma bancada da oposição. Não, sim, concordo. Ali, sabe, não é querer defender ninguém, mas se houve omissão de todos. Não, sem dúvida. Eu em São Paulo, a hora que falaram para mim que tinha polícia saindo para culatra na porta da Câmara, eu não acredito. Isso é outro absurdo, né? Que nós nem vamos entrar nesse discussão, porque isso me dá aflora. Sabe, eu lembro do passado não muito remoto, você entendeu? Quando a minha entidade sindical começou a atuar na cidade, sabe, era polícia, nossa. Não, movimento social não pode ser tratado com polícia. Isso é uma regra básica.
Porque o movimento social, diante da polícia, existe uma presunção de que vai ocorrer uma violência, e aí a gente não sabe como termina. Né? Então, isso foi um absurdo. Lamentável essa decisão, não só de quem chamou, e dos vereadores que ficaram lá quietos, com medo, né? Todos, a gente via na cara deles que estavam morrendo de medo, né? E ninguém foi lá e falou assim, tira essa polícia daqui que nós não precisamos dela. Né? Bom, lamentável. Bom, a questão do reajuste, você já acabou falando, conseguimos chegar ao final da nossa entrevista, mas eu não vou resistir, eu quero te perguntar o seguinte, você também é presidenta do PDT. O prefeito Toninho Bellini fez uma reunião com vocês e disse que aplicaria uma pesquisa na cidade para ver qual era o candidato, assim, na tentativa de revitalizar aquele grupo de 2004, dentre essas pessoas, aquela que poderia representar o governo, né, o ser sucessor dele. Né? Houve até lá uma discussão com relação ao Alberto Mendes, né, onde ele falou que ele iria pensar sobre o assunto, mas o fato é que o Alberto Mendes é o melhor posicionado dentre os candidatos situacionistas em todas as pesquisas. Mas ele apareceu com uma pesquisa dizendo que há um empate técnico. E diante desse empate técnico, ele optaria por Alberto. Por outro lado, chegou uma informação de que, na verdade, essa decisão do prefeito foi lastreada num veto ao nome de Alberto Mendes, que não teria sido um veto político, mas um veto dos eventuais patrocinadores da campanha situacionista. O que você... E eu falei com o Alberto garantiu o seguinte, eu sou candidato de qualquer maneira, eu só não serei candidato se o meu partido não me der a legenda. Mas eu vou deixar claro o que foi que aconteceu. Eu vou publicamente dizer isso. Então agora eu estou perguntando para a presidenta, que está conduzindo esse processo, o que você tem a dizer rapidamente sobre essa situação. Que o Alberto é o pré-candidato do nosso partido, mas isso já está mais do que sacramentado. Já falei uma vez aqui para você, não oficial, né, ao ar. Só se ele morreu, ele falar, não quero mais. Isso ele disse que ele não vai fazer. Se ele não vai fazer, ele é o candidato, o pré-candidato, em junho a convenção, se Deus quiser. Para você não existe possibilidade de na convenção, de repente, não, dizer sim. Não, e nem adianta continuar a pergunta, nem adianta. Estão comprando brigas homéricas aí por causa disso. Estamos ficando meio quietos, sabe? A política é a arte de engolir sapo, é a arte de negociar, é a arte de conversar. Isso eu aprendi muito com gente aqui da cidade, sabe? Mas é verdade, você entendeu? É a arte de engolir sapo, sabe? É isso mesmo. Mas a política é isso. Mas em relação ao nosso candidato, né? O nosso pré-candidato, tem muita clareza. Ele se mostrou muito animado na conversa ontem, com a possibilidade do PSOL se unir ao PDT. Como é que você vê isso? Como eu vejo, eu acho meio difícil. Eu acho bem difícil, entendeu? Eles têm um posicionamento diferente, né? Eles têm uma ideologia deles, né? Do próprio partido, eles têm uma condução do próprio partido, né? Então, não acredito. Seria, assim, muito bem-vindo, é lógico. É uma juventude, assim, arrojada, uma juventude dinâmica, renovadora, que é o que a gente precisa. A gente precisa de renovação. Esse pessoal, a juventude que está nos ouvindo, internautas nessa hora, vocês precisam vir. Nós estamos ficando velho. Você entendeu? Essa juventude hoje, ela tem que estar engajada em projetos sociais, em lutas sociais, não só chegar agora nos processos políticos, ele tem que estar participando, mais integrado, você entendeu? Então, eu acho que eu não acredito, sabe? Infelizmente, viu? Acho assim, porque tem pessoas ali fantásticas, conheço por demais o ex-padre Flávio, né? O presidente, conheço pouco, mas é um pessoal assim fantástico, né? Mas eu não acredito. Eu, falando sinceramente, não acredito.
fiz um contato, depois viajei, aí eles estão com toda essa luta, essa mobilização aí por causa do projeto na Câmara. Infelizmente, eu não acredito. Gostaria, mas não acredito. Quando ele falou isso ontem, eu estou achando que é possível sim, porque o pessoal não vai se juntar com Barros Munhoz e com o Paganini. Com toda certeza não vai com o Manuel. Não. Né? Então, resta ao pessoal duas alternativas: ou sair com uma candidatura própria, ou se juntar e se coligar com um partido. E, no caso, o PDT seria um caminho bastante razoável. Eles têm, evidentemente, uma ideologia diferente, mas também eles precisam construir esse partido. É verdade. Precisam levar, marcar para construir eles têm vão ter que a mudança o ano que vem não tem mais coligações de vereadores. Isso. Você entendeu? Então isso mostra que o ano, na próxima, não, essa eleição. Não, o pessoal, se ele não fizer algumas concessões, ele vai morrer. O PCdoB também está trabalhando. O projeto do PCdoB é esse, porque senão vai conseguir. Vai ser os mandatários eternos. Quem ficar agora, essa Câmara, que todo ano ela passa por renovações de quase 50%, né, são dados históricos, dados numéricos das eleições municipais, né? Ela tem trocado 50%. Vou falar para você que na aplicação da legislação nova eleitoral vai perpetuar no poder os que ganharem o ano que vem. Com certeza. Bom, vamos encerrar porque o nosso tempo extrapolou tudo. As suas considerações finais em 30 segundos. Agradeço a oportunidade, você me dá a oportunidade de poder esclarecer algumas coisas que estavam sendo questionadas. Bom dia, internautas, bom dia, servidor. A casa do servidor está aberta para o servidor. O servidor que quer tá tendo maiores esclarecimentos, nunca negamos informação, tá lá à vontade. Essas especulações, a única coisa que eu sinto muito, tenham amor ao meio ambiente, sim, sabe? Para com essas panfletagens maldosas, fora de tempo. Eu achei, são 30 segundos, mas deixa, eu achei, sem brincadeira, Nino, eu tive até uma audiência outro dia na Justiça, a doutora Hélia, a hora que acabou a audiência, tudo falou assim, e a eleição esse ano, como está, Barduco, Patrícia e tal, né? Falei, olha, doutora, eu acho que esse ano vai ser diferente, sabe? Paganini é uma boa pessoa, eu acho que vai ser uma condução de propostas para a sociedade, onde você vai discutir o diálogo social, a reintegração dessa juventude, tá? Eu deparo com a cidade suja, em pleno domingo, depois dos trabalhadores ter limpado e ter que voltar, porque quem paga isso é o povo. Então eu espero que a campanha esse ano seja voltada com proposta. Conheço bem o Paganini, conheço o Dado, trabalhei um pouco com ele enquanto esteve na prefeitura, que tem um pouco mais de respeito à dignidade humana e respeito com a população. Bom dia, internautas. Bom, eu quero só pegar esse gancho que você me deu aqui e dizer o seguinte: panfletagem hoje existe uma regulamentação pelo Código do Meio Ambiente, tá? que regulamentou essa questão. Mas, infelizmente, o poder público está demorando para colocar em prática isso. Então, eu gostaria de aproveitar, pedir ajuda ao sindicato, eu faço parte do Conselho do Meio Ambiente, a nos ajudar nessa questão, fazer com que o poder público coloque em prática, aliás, existe até renúncia fiscal, para você ter uma ideia, né? Em prática, o novo código que regulamenta a questão de panfletagem, de distribuição, inclusive na rua, enfim. Essa questão hoje tem regra, só que ela não está sendo seguida. Bom, para variar, né? Estouramos o tempo, a gente pede desculpa a você, internauta, mas o assunto é palpitante. Agradeço a sua companhia e até uma próxima oportunidade.